Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora e terapeuta, e este canal é sobre algo que vai com certeza dar um caminho para uma pessoa que está na mesma direção que a minha. Eu sempre falo aqui que esses vídeos são muito importantes para mim, porque de início foi para mostrar como é possível mudar a vida, não só a sua, mas a vida da sua família, dos seus filhos. É lógico que a gente não precisa viver a vida dos outros, mas quando a gente está numa situação que é um filho ou é uma pessoa que você ama muito, você quer o melhor dela, você pode mudar. E hoje eu vim falar justamente de o que numa hora difícil a gente tem que fazer. As pessoas vão logo procurar, dependendo da situação, né? Se é uma questão da saúde, a pessoa, lógico, vai ao médico ou muitas vezes fica atrás de uma solução de um médico que vá tratar aquele problema. E quando não tem um plano ou algo mais, que dinheiro principalmente para ajudar no processo, e mesmo às vezes tem dinheiro, mas o problema é muito grave e você nem consegue encontrar o caminho. Mas existe algo que as pessoas vão atrás. Por exemplo, eu fui atrás de várias situações. Fui atrás de psiquiatra, né, por conta do meu filho ter transtornos, e psicólogos, e a única coisa que eles diziam é que ele precisava de algo para ocupar a mente. E porque quando eles viam um jovem que era muito inteligente, mas que tinha uma dificuldade ali, né, na questão da vida mesmo. E ele precisava não só de um tratamento, porque a questão do vício, com as drogas, eu já falei sobre isso, e ele mostrava estar bem tranquilo, mesmo diante de estar numa situação muito complicada. É claro que vai piorando com o tempo, as pessoas que se jogam, né, na questão da adicção, e isso deixa a pessoa, principalmente uma mãe, sem saber o que fazer. Eu já vi pessoas que tinham muito dinheiro, pais que tinham muito dinheiro, e eles não sabiam o que procurar. Colocaram em clínicas, pagaram vários psiquiatras, especialistas para tratar o problema, e mesmo assim a situação fugia do controle. Era como eu estava vivendo. E eu não tinha condições de pagar um plano muito bom, nem um plano simples para o meu filho na época. E ele já era de maior, né, que ele passou pelo processo e foi piorando com o tempo, é lógico. Ele começou na adolescência a buscar alguma coisa por conta dos transtornos que ele tem, transtorno borderline, TDAH, transtorno da síndrome do Hulk e outros transtornos também que ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Era tão angustiante e as pessoas não entendem, que acham que uma pessoa ela simplesmente vai para um lado ruim, tipo para um vício, para alguma coisa, porque tem algo ruim dentro dela. A questão de ir para um vício, dependendo daquele vício, porque qualquer vício é ruim. Por exemplo, até o cigarro mesmo, o álcool, tudo vai trazer a você uma compulsão e uma dependência disso, e isso te deixa à mercê dessa situação, porque é como se tivesse um alívio ali momentâneo, mas você cada vez mais quer mais, né? E porque seu cérebro se habitua a sentir prazer, dopamina e endorfina com a questão do vício. E quando eu estava nessa situação, eu fiquei procurando muitas coisas, gente. Olha, eu fui para centro espírita, eu botava o nome do meu filho, meus pais eles são evangélicos, botava o nome na igreja, eles oravam, faziam de tudo. Então eu comecei a, por intuição, a buscar, a fazer cursos
de terapias holísticas. E aí eu fiz radiestesia, apometria, imunoterapia, várias terapias que eram terapias quânticas, terapias que tinham a ver com as mãos, terapia energética, tudo que vocês imaginarem eu comecei a fazer. E pedi ajuda às pessoas que eu estava fazendo o curso para me orientar. E muitas vezes, eu nem recebia uma resposta. Eu quero dizer a vocês que se você estiver confiando nos outros para fazer por você, muitas vezes você não vai ter. E olha que eu paguei caro por vários cursos. E o que eu quero dizer com isso, que a resposta não estava nos cursos, mas de alguma maneira esses cursos me ajudaram, porque hoje eu sei analisar uma questão energética de uma pessoa, a radiestesia, a radiônica, eu posso fazer várias coisas com a representação da energia, analisar e responder a situações rápidas. E mesmo tendo toda a análise, tendo conhecimento sobre isso, era pouco tempo que eu estava fazendo o curso. E eu sabia que eu precisava de algo rápido para ajudar meu filho. E o que eu quero falar hoje é justamente que você vai atrás de várias técnicas, terapias, você vai para psiquiatra, psicólogo e muitas vezes você não vê resposta. Você não vê a solução, você não vê acontecer rápido. Você vê aquilo sendo levado para frente e se repetindo sempre a mesma coisa. Então você vê às vezes uma melhora, mas depois uma recaída. E era isso que eu estava vendo sempre com o meu filho. Mas o que eu quero dizer a você que não está na técnica, não estava na radiestesia a resposta, não estava na apometria. É lógico que as pessoas utilizam esses tratamentos que ajudam, gente. Tanto é que tem gente que vê resposta e consegue. Mas nem todos os tratamentos que a gente pode fazer a partir dessas terapias holísticas, você vê resposta rápida. E por mais que as pessoas digam que sai tudo, não sei, pode, se você acreditar, realmente pode acontecer. Mas eu estava inexperiente, porque era iniciando um curso para poder ajudar meu filho rápido. E diante dessas coisas que eu estava buscando, eu sabia, gente, eu tinha certeza que eu tenho certeza que qualquer coisa que você quer mudar com você ou com outras pessoas que estão ao seu redor, ela ou você tem que mudar a consciência. Se você continuar na mesma consciência, você está deixando essa versão ainda ali. Essa questão de versão, gente, é porque quando a gente aprende e cresce dentro de um comportamento, você repete esse comportamento o tempo todo. Então imagine alguém que se vicia em algo e fica 1, 2, 3 anos com esse vício. O corpo físico, a parte fisiológica mesmo, ela vai pedir a mesma coisa o tempo inteiro. Por isso que uma pessoa, principalmente de vícios pesados como drogas e álcool, é difícil sair dessa situação porque ela não tem o controle emocional e da consciência e ela fica à mercê dessa vontade, porque é como se fosse um pedido gritante no seu corpo físico e você precisa buscar. A pessoa nem consciência tem mais, gente. Ela simplesmente é dominada por essa vontade e prazer que leva você a sentir um prazer momentâneo. E esse prazer te dá realmente alívio, nem que seja pouco, mas dá. O que eu quero dizer não é que eu estou dando a você, faça isso, não é isso. O que eu quero dizer é que seu corpo vai pedir se você entrar em algum determinado vício. E você não vai conseguir sair se você não tiver consciência sobre isso. Então, diante desses cursos, eu sabia que eu precisava de algo rápido que iria mudar a consciência do meu filho.
Só que, além de eu mudar a consciência do meu filho, eu mudei a minha consciência. Mesmo lendo vários livros, eu busquei muitos livros para entender o poder do subconsciente, o segredo, além do segredo, outros livros que falavam sobre a radiestesia, livros que falavam sobre a mente, como entender a mente. Então, eu fiquei muito entrando nessa consciência de estudar sobre isso. Então, eu também comecei a mudar a minha consciência. Mas, mesmo diante de estudar livros, de fazer cursos, nada, dava até uma melhora, mas ainda faltava a consciência que meu filho teria que ter para poder não cair nessa tentação de vontade de fazer novamente, recair, mesmo ele estando dentro de uma clínica. E o que eu quero falar é que você não precisa ficar enlouquecendo para fazer algo, para aprender, para você tirar um processo ou você ficar melhor por conta disso, porque você está indo na angústia, no sofrimento de querer sair daí. E aí você aumenta esse sofrimento. E quando eu entendi isso, que eu perguntei, eu disse, eu quero algo que mude a consciência do meu filho. Eu sei que eu tenho essa consciência, só que eu não estou percebendo aonde está essa resposta. E quando eu fiz essa pergunta, no outro dia, eu fiz isso na hora que eu fui dormir, no outro dia veio a resposta. E a resposta veio na minha mente dizendo assim, mude como você ver o seu filho fora. Para você mudar ele fora, você tem que mudar ele dentro da sua consciência. Olha só, gente, o que isso quer dizer? Que tudo está dentro da mente. É como o Caibalion, o livro, ele diz que a primeira lei hermética é tudo é mente, o todo é mente e tudo é a partir da mente. Tudo que a gente viu, que a gente vê, roupa, o que a gente está fazendo, qualquer coisa foi criada a partir de uma mente. Então, tudo é a partir da mente. Então, se eu olhava para meu filho e via ele do mesmo jeito, eu estava sempre vendo a versão que ele estava naquele momento. E ele não estava mudando essa versão. Quando eu mudei sobre isso, peraí, se eu quero que ele mude, eu tenho que ver ele mudado, falando para mim que tá bem. Mãe, eu não entendo mais, eu tô me sentindo bem. Eu não tenho mais vontade de me viciar. Eu não tenho vontade de sair da clínica, de fugir. Eu sei que esse processo é meu. Então eu comecei a imaginar, ver ele, gente. Eu fazia isso. Olha, quando veio essa resposta, eu fazia com tanta força isso assim era como se eu tivesse vendo isso acontecer, essa versão do meu filho ali. E eu via ele falando sobre isso, ligando para mim, fazendo vídeos, conversando comigo, dizendo, mãe, eu não sei, mas eu tô tão bem. E isso aconteceu, não foi um ano para chegar a esse resultado. Foram 2 meses que eu vi isso acontecer. Foi algo incrível, mas eu fiquei fazendo. Na hora veio a questão do livro dos poderes subconscientes, eu fiz um texto sobre isso e sobre o nome dele, agradecendo pela clínica, pelo dono, por todos os pacientes, todos, eu ficava fazendo sobre o nome de todo mundo. Então eu fiz um texto sobre isso, agradecendo a cura, enviando anjos de cura, de amor, de paz, e eu agradecia no nome do meu filho, e eu lia 3 vezes isso. Imaginava ele agradecendo para mim, falando, mãe, eu tô bem, não vou fazer nunca mais isso, não vou acabar com a minha vida. E aí isso fez com que em 2 meses ele fizesse exatamente isso. E isso faz mais de anos, faz mais de um ano e meio, vai fazer 2 meses, 2 anos já. E em 2 meses ele fez esse processo. Ele falava comigo e até hoje ele faz a mesma coisa, gente. E eu não fiquei continuando falando esse texto o tempo todo, não. Eu tinha certeza
que no dia que eu visse ele bem e fazendo exatamente, porque eu pedi que fosse algo rápido, e em 2 meses isso aconteceu. Isso é para qualquer coisa. Se você tem um problema de saúde, se você tem um problema financeiro, se você tem um problema relacional, se você tem um problema com você, por exemplo, você quer mudar a sua versão que você é hoje, imagine você sendo a versão que você quer. Imagine todos os dias você fazendo o que você quer, o que você deseja. É você estar nesse estado. Quando eu imaginava meu filho, eu imaginava e eu ficava feliz, porque era como se eu estivesse vivendo aquilo. Realmente, gente, eu vivia aquilo. Porque quando vi essa resposta, eu senti na hora que eu tinha conseguido realmente encontrar o caminho. E eu já sabia sobre a questão de visualizar, de imaginar, de criar, mas quando a resposta chegou, na hora eu criei, eu fui lá no Poder do Subconsciente, o livro, criei um texto com o nome do meu filho e fiquei fazendo antes de dormir 3 vezes e assim que acordava e agradecia. E eu comecei a mudar minha consciência, por exemplo, eu não tinha medo de que de repente meu filho fizesse algo ou ele recaísse nesse processo. Eu estava firme diante de qualquer coisa que acontecesse, nada iria me abalar, porque eu tinha certeza que isso iria acontecer e aconteceu. Eu deixo a vocês, mães, pais, tios, familiares, pessoas que estão convivendo com pessoas com vícios e com problemas de doenças, de qualquer coisa. Você pode mudar isso quando você mudar a versão que você tem sobre essa pessoa, você mudar no que você enxerga e aceitar que isso já está certo. Escreva um texto falando, agradecendo por ele, por essa pessoa, agradecendo que ela está bem, que ela está saudável. Você agradece e imagine ela falando para você isso, dizendo, eu não sei o que aconteceu, mas eu não sinto mais vontade de fazer isso. Ou, eu não sei, mas eu estou tão bem, eu não estou sentindo mais nada disso. Imagine o médico dizendo a essa pessoa, não sei o que aconteceu, mas sumiu a doença, não está mais aí. É você criar um contexto do que você quer. E mudando como você vê isso, você vai com certeza conquistar o seu sonho, o milagre na sua vida. Porque nós podemos tudo. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Ele disse, se pedires com fé, crendo que já tereis, é só agradecer. E a gente não pega isso realmente e leva, porque a gente acha que não merece, que não pode, que Deus dá um e a outro não. Isso não existe. Não existe distinção. Deus está em você, está em mim, está em todos. Não existe isso melhor ou pior. Existe falta de consciência de que a gente realmente tem esse poder dentro de nós. E hoje eu deixo para vocês essa informação de forma mais clara, porque eu sempre quero falar algo que realmente aconteceu e que deu certo para mim. E eu sei que vai dar certo para você também. Dá um like, beijo, se inscreve e mostra isso para alguém que está passando por uma situação muito difícil, um jovem, um filho que está numa situação difícil na questão do vício ou um problema de saúde. Qualquer pessoa pode mudar. É só ela querer, porque nós somos partículas do todo, de tudo que existe. Beijo, tchau, tchau!